Vamos lá, pessoal, vamos recebê-lo com muita alegria, Pastor Pedro. E aí, pessoal, boa noite, boa noite. Dá licença, tirar a máscara aqui. Como o pastor João falou, eu sou o Pedro. Agora, começo do mês que vem, eu já vou fazer 10 anos de casado. Apesar da latinha assim não tá muito boa, eu tenho só 30 anos. Já tô há 13 anos junto com a Ellen. Ela foi minha primeira e única namorada. Casamos com 3 anos de relacionamento e ano passado a gente foi agraciado com um presente chamado Olivia. E a gente teve o privilégio de ter cuidado da Olivia durante a pandemia, um tempo em que a gente acabou ficando bastante em casa. A Ellen é professora, acabou ficando bastante em casa. Elas não puderam estar aqui hoje, a gente, na verdade, está ficando em Palmas, na praia, e aí eu acabei vindo pra cá sozinho, mas você falou que eu tinha 2 guarda-costas, né? Mas na verdade eram 3. E o Charles também, que é um querido amigo, o Rodolfo e o Vitor. Quero agradecer eles por terem vindo aqui. Eu quero agradecer você por estar aqui hoje. Muito provavelmente você não me conhece e tá tudo bem, mas o que eu sou, esses 5 anos de ministério que o pastor João falou, na verdade eles se traduzem em 4 basicamente, porque esse último ano foi muito difícil, os cinemas ficaram fechados, a gente se virou o máximo possível para congregar, para criar conexão, para ter comunhão, mas ainda assim foi um desafio. Mas o que se a gente pudesse simplificar esses 5 anos de ministério que eu vivi, que são 5 poucos anos, se você parar para pensar, né? A minha história, ela começa com os meus avós, mais ou menos uns 50 anos atrás, quando eles se converteram em Criciúma. Meu avô, ele se converteu numa igreja chamada Brasil para Cristo. E poucos anos depois de conversão, ele começou a frequentar a Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus, ele se dedicou 100% ao ministério, foi convidado a se dedicar 100% ao ministério. E então ele seguiu todos os passos para ser um pastor da Assembleia de Deus. E com 35 anos de idade, ele teve a minha mãe. E a minha mãe cresceu na igreja, todos os irmãos dela cresceram na igreja. E 20 anos depois, minha mãe casa, tem eu e meu irmão, e eu passo a ser um neto de pastor. A gente mora em outra cidade, mas neto de pastor. E o que acontece é que, eu não sei se você veio de uma igreja, de uma família cristã, mas existe sempre o estigma do filho, do neto de pastor. E o que eu mais criei foi a aversão à igreja. Eu era literalmente o crente que chegava atrasado no culto e ia embora mais cedo. Você sabe, talvez esse seja você, aquele que chega, o culto começa às 7, você chega às 7h30, você sabe que vai acabar às 9 e você sai 15 para as 9. Você faz de tudo para não cumprimentar ninguém, você só quer ir embora. Esse era eu. E ali, perto dos meus 24 anos, eu já era casado, eu frequentava o culto, mas não me envolvia. Eu comecei a me envolver com os jovens da igreja, foi um tempo incrível. E logo um ano depois, nós fomos, eu e a minha esposa e mais alguns amigos, nós fomos... É até complicado explicar, porque é muito difícil você se enxergar frequentando a igreja por pura rotina. E aí um dia, na igreja, você encontra Jesus. Um dia, apesar de frequentar domingo a domingo, um dia eu conheci Jesus. E quando eu conheci Jesus,
de uma maneira muito diferente do que eu sempre tinha ouvido falar dele antes. Quando a gente se deparou com um evangelho gracioso, com um Deus amoroso, com um Deus cuidadoso, com um Pai que me amava, com um Deus que se preocupava comigo, não com um Deus que estava esperando eu errar. Você sabe aquele Deus que por vezes é anunciado, em que Ele está esperando você errar para te pegar na esquina? Você sabe aquele Deus carrasco, que as pessoas olham e falam assim, olha, você cuidado com Deus, hein? E aí você fala, opa, cuidado com Deus? Que Deus é esse? Foi com esse Deus que eu cresci. Mas um dia Jesus se apresentou para mim. E isso faz mais ou menos 5 anos e meio, e aí foi então que a gente começou um sonho. Um sonho de começar uma comunidade em um lugar totalmente improvável. Eu sou, apesar de neto de pastor, eu me via na cadeira da igreja durante 20 e poucos anos da minha vida e eu dizia assim, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei tocar nenhum instrumento, a função que eu tenho na igreja é de sentar no banco. Porque por vezes essa é a nossa visão que a gente tem de nós mesmos, não é? Você olha e fala assim, poxa, eu não sei pregar. Poxa, eu também não sei cantar. Nem no banheiro eu me aguento me escutando. E eu também não sei, eu não tinha habilidade, eu não tenho ainda habilidade para bater palma no ritmo, meus irmãos. Então eu não tenho a menor capacidade de tocar qualquer instrumento. Então eu me olhava e eu dizia, que pena. A igreja para mim vai ser sempre um lugar monótono, de eu chegar atrasado e eu sair mais cedo. E aí, quando eu me deparei com esse evangelho gracioso, eu me deparei com essa mensagem divina de fato, tudo mudou para mim. Eu ainda não me considero uma pessoa que tem grandes habilidades de comunicação. E eu amo isso, porque eu sou o improvável. Alguém improvável está falando para você aqui hoje. Eu não tenho a melhor capacitação, talvez, para comunicar da melhor maneira os meus pensamentos. Mas eu sou a prova viva de que o Evangelho não é sobre você fazer uma escola e crescer e passo a passo você chegar a um lugar de visibilidade. O Evangelho é sobre você cumprir um papel, um propósito pensado por Deus para você. Eu quero que você feche seus olhos agora, rapidinho. Agora imagina que Deus, eu não sei qual a imagem que você tem de Deus. Se você imagina Ele como uma fonte de luz muito grande, ou se você imagina Ele como um senhor de barba branca, tipo o pastor João. Eu não sei se você imagina Ele como alguém que dá um abraço. Talvez você tenha alguma percepção visual de como é Deus, mas imagina Ele. E esse Deus, Criador de céus e terra, esse Deus soberano sobre todas as coisas, Ele tem um propósito. Imagina que Ele tem um propósito na mão dele, como uma espécie de uma bolha. Esse propósito é lindo, Ele quer tocar a terra. Ele quer anunciar uma mensagem nessa terra. Ele já enviou o filho dele para morrer. Só que as pessoas precisam conhecer essa história. Então Deus tem esse propósito, esse evangelho nas mãos dele. E então ele dá um nome a esse propósito. E eu quero que você olhe para essa bolha agora, para esse propósito, e você coloque o teu nome nesse propósito. Você não veio para essa terra para passar tempo. Você veio com um propósito. E esse propósito é um propósito divino dado por Deus. Você pode abrir seus olhos agora. Você foi pensado antes mesmo de você nascer. Antes mesmo do ventre da tua mãe, você já era pensado por um propósito dado por Deus. Você tem um propósito nesse lugar.
eu descobri esse propósito olhando para o Evangelho e dizendo, olha, agora eu sei que eu tenho uma missão. Agora eu sei que eu tenho uma missão. E então eu me apaixonei por igreja. Se eu pudesse sumarizar o Pedrinho, o pastor Pedro, que o pastor João apresentou, mas o Pedrinho, como todo mundo me conhece, se eu pudesse sumarizar quem eu sou, eu diria, eu sou apaixonado por igreja. Eu sou apaixonado pela igreja local. Eu não tenho uma placa que eu defendo, então eu não vou aqui defender uma igreja, a minha, INC, Igreja no Sema de Floripa, mas eu tenho uma igreja pelo qual eu sou apaixonado, e essa igreja é a igreja da Grande Florianópolis, Floripa, São José, Palhoça, Biguaçu, eu amo essa igreja. E eu estou disposto até que ele volte, a anunciar sobre um Redentor, dentro dessas igrejas, dessas comunidades locais. Então, quando eu me deparei com essa oportunidade de amar uma igreja, eu me vi em circunstâncias bem diferentes. Eu percebi o quão difícil é ser pastor de fato, o quão difícil é ter que aconselhar alguém, o quão difícil é, na verdade, atender as pessoas como elas esperam que você atenda a elas, não como elas, na verdade, precisam ser atendidas. E o tempo passou, eu fui amadurecendo. Hoje, com 5 anos de ministério, você vai olhar e dizer assim, nossa, o que é 5 anos de ministério? Mas no meu caso, as coisas foi muita informação de maneira compacta e muito rápida. E hoje eu quero compartilhar com você, em alguns poucos minutos, sobre algo que eu estou há alguns dias já tentando entender no Espírito, de maneira simples, porque a gente tem que concordar aqui que em meia hora existe uma grande chance de, dependendo do seu estado, de como você está, se você está cansado, se você tem alguma preocupação na tua mente, dependendo de como você está e como você veio, independente da tua disponibilidade, pode ser muito tempo para você conseguir prestar atenção, ou pode ser pouquíssimo tempo, porque você mal vai conseguir se concentrar. Então eu quero ser o mais simples possível, mas eu quero contar com a tua atenção, talvez em algumas frases, talvez em algumas partes dessa mensagem, porque o que eu creio é em um evangelho que ele pode ser aplicado amanhã. Na verdade, ele deve ser aplicado hoje à noite ainda. Eu creio em um evangelho, em uma graça soberana, que ela muda a minha e a tua vida hoje. Você crê nisso? Eu preciso que você entenda isso que eu falei agora. Então, tente entender isso. Eu creio em um evangelho que muda a minha e a tua vida hoje. Gente, a gente precisa acreditar nisso. Senão a gente está perdendo muito tempo aqui. Você podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas nós cremos em um evangelho que muda as nossas vidas. E quando eu falo muda as nossas vidas, muda as nossas vidas. Muda a maneira como você encara finanças, relacionamentos, como você encara Deus, como você encara a maneira como Deus te enxerga, como você encara a criação dos teus filhos, precisa mudar a nossa vida. Não precisa mudar só a maneira como você frequenta o culto de domingo a domingo. Mas precisa impactar hoje à noite a maneira como você vai enxergar em casa e vai tratar a tua mulher. Como você vai tratar o teu marido. Como você vai entender sobre relacionamento. Precisa mudar a maneira como a gente pensa. E eu quero começar lendo, eu vou ler algumas passagens hoje. E se eu pudesse dar um tema para a mensagem, seria algo relacionado, quando o pastor João me passou o tema, eu fiquei pensando sobre esse próximo passo, sobre esse próximo passo dessa caminhada. E eu imaginei de fato, né, esse next level, para a gente chegar de uma etapa a outra, a gente
se você for sair do primeiro andar da tua casa e não tiver elevador, e você for até o segundo andar, você vai precisar de uma escada. E para chegar desse primeiro pavimento ao segundo, você vai precisar ir de passo a passo, de degrau a degrau. E eu hoje, pensando nesses 54 domingos que você vai frequentar essa igreja, essa comunidade, eu fiquei pensando que eu sou um desses 54 degraus. Eu sou um. E se eu pudesse te ajudar a chegar nesses próximos 52, porque já foi um deles, até esses próximos 52, eu queria te trazer algo áureo, algo simples, puro, algo que te marque, mas que você entenda, poxa, já ouvi tantas vezes. Por que será que eu ouço tantas vezes a respeito desse mesmo tema? Imagina o seguinte, por vezes você vem na igreja e você fala assim, já ouvi aquela mensagem, já ouvi aquele versículo, poxa, aquilo de novo, aquilo de novo, aquilo de novo. E aí você se depara assim com um sentimento de, poxa, de novo. Mas percebe que o evangelho não é sobre, apesar de ser sempre uma mensagem atual para o teu coração, ele não necessariamente é um dado diferente. A Bíblia ela não muda, ela é a mesma desde sempre. O que ela muda é a maneira como você interpreta ela para o teu dia. E o que eu gostaria que você entendesse é que existem alguns pensamentos que eles mudam a maneira como você encara o ano. Eu creio em uma maturidade que ela precisa começar hoje. Eu tenho dois tipos de amigos. Na verdade, existem dois tipos de pessoas. Quem adora rotular, e você conhece ela, é a que fala sempre, tem dois tipos de pessoa. E quem odeia rotular, fala assim, não existem dois tipos de pessoa. Entre o preto e o branco, existe um cinza infinito, de diversos tons. E esses dois tipos de pessoa, normalmente se debatem muito. Porque uma pessoa vai dizer, olha, existe dois tipos de pessoa. Outra vai falar assim, nunca existe só dois tipos de pessoas, existem vários. Mas a gente precisa flutuar entre esses dois, se você parar para pensar. Por exemplo, existem dois tipos de pessoa, quem tem carro e quem não tem carro. Certo? Claro que existe um cinza no meio do caminho de alguém que está para comprar um carro, mas até que ele compre o carro, ele não tem carro. Certo? Essa é uma informação simples. Quem vê tudo preto e branco vai dizer que tudo é preto e branco. Tudo é sim, não, assim e não. No entanto, quem não vê as coisas preto e branco, vê cinza, fica muito difícil de ser didático, fica muito difícil de interpretar como eu vou de um lugar ao outro se tudo é cinza. Não, algumas coisas precisam ser pretas e branco, não tem como mudar. E eu gosto de entender que existem dois tipos de pessoas para uma situação específica. Existem aquelas pessoas na igreja, que são aquelas que falam nós. E tem aquelas pessoas na igreja que falam vocês. Imagina que lá na nossa comunidade de 5 anos, algumas pessoas que fazem parte são da minha família. Da minha família. Então, essa pessoa me viu nascer. Essa pessoa me segurou quando eu era criança. Ele sabe o papel dele na comunidade. Ele sabe o quão importante ele é. Mas quando ele vai falar da igreja e da comunidade e dos irmãos na fé, ele fala assim, vocês. Eu falo, vocês quem? A gente, quer dizer, nós, né? Você faz parte dessa família, você faz parte dessa comunidade. Você sabe de quem que eu estou falando, né, pastor João? Sabe, pastor? Não é bem assim? No entanto, tem aquelas pessoas que chegaram ontem. Elas chegaram ontem e elas falam assim, e aí, o que a gente vai fazer junto? Então, nós estamos caminhando para um lugar incrível. E essa pessoa chegou ontem. E aí você precisa se analisar aí. Talvez você não seja necessariamente de maneira binária, sempre um ou sempre outro. Às vezes você flutua, para algumas coisas você se sente parte, para outras você não se sente parte. Mas é importante entender que para o cristão existe um pensamento áureo. O nós. Você precisa entender nós. E para entender nós, a gente vai ler uma passagem, eu não sei se vai ter versículo ali, vai ter? Então tá.
A gente vai ler Romanos 6, a gente vai ler do 1 ao 7. Entender nós, para o cristão, é muito importante. A gente precisa entender nós. Sem entender nós, eu diria que você não entendeu Jesus. Eu diria que você não entendeu o perdão se você não entender nós. Romanos 6, do 1 ao 7 vai dizer assim: que diremos, pois? Permaneceremos, na minha versão diz assim, vou ler essa aqui mesmo. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum, olha só que legal. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Espera aí, pode voltar. Nós que estamos mortos para o pecado. Se você anota, não sei se você anota, se você lembra tudo na tua mente, se você é um gênio, tem memória fotográfica, eu quero que você tire uma foto disso. Nós que estamos mortos para o pecado. Não existe pecado nenhum que domine você, a tua casa, a tua história. Não existe pornografia, não existe adultério, não existe cobiça, não existe nada que domine você, porque você está morto para o pecado. E eu não estou inventando isso, não estou trazendo nada novo para você. Eu estou lendo Bíblia. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, ainda andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados justamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Pois aquele que está morto está justificado do pecado. Você percebe que para um cristão, alguém que vive Jesus Cristo e não entender que nós vivemos num nós, você não está vivendo o Evangelho? Presta atenção. Se você continuar tentando se justificar a cada erro da tua vida, você não está vivendo nós. Porque a Bíblia vai dizer que não é pelo teu sacrifício. Não é porque você morreu há 2000 anos atrás. Mas é porque nós morremos com ele 2000 anos atrás. Não é porque você venceu a morte. Mas é porque nós vencemos a morte com ele há 2000 anos atrás. Não é porque você ressuscitou para a vida, porque você tem boas obras, mas porque nós, com ele, ressuscitamos para a vida. E não vivemos mais para o pecado. A Bíblia, o Evangelho, não é sobre uma história em que você precisa viver preocupado em não errar amanhã. Mas é sobre você desfrutar hoje, amanhã, depois de amanhã, de algo que nós conquistamos nele. Não é sobre você, mas é sobre nós. Aquilo que nós recebemos como uma dádiva, um presente dado por Deus. O Evangelho, por muito tempo, se transformou numa corrida de obstáculos, onde cada um tem os seus próprios obstáculos da vida, e está um olhando para o outro para tentar competir quem vai chegar num lugar de excelência, num pódio de visualização primeiro.
Mas a minha e a tua vitória foi conquistada numa cruz, porque nós com ele morremos, com ele vencemos a morte e com ele já ressuscitamos. Não existe nada que você faça que você vai surpreender Deus. Você consegue entender isso? E de maneira bem simples, entendendo isso, em que nós morremos com Jesus. Nós vencemos a morte com Jesus. Nós ressuscitamos com Ele. E talvez essa é uma frase que você ouça muito pouco. Em muitos púlpitos e muitos microfones você ouve muito a respeito de condenação e pouco sobre aquilo que nós somos em Jesus. Eu quero lembrar você hoje de algo que você já é. Você não precisa correr atrás numa pista de obstáculos para ser santo, porque Ele te faz santo. Você não precisa correr numa pista de obstáculos para vencer na vida, porque Ele venceu ela para você. Você precisa desfrutar daquilo que você já é. Olha só, tem uma passagem. João capítulo 1, versículo 12 vai dizer assim, ó: mas se a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Percebe que o nosso papel como filhos de Deus é um papel de poder. Você que se olha no espelho, se sente um miserável, se sente um coitado, se sente alguém preso pelo pecado, alguém que erra, e se martiriza. Eu tenho uma coisa para dizer para você: o teu martírio não vai resolver o teu problema. Você sabe o que vai resolver o teu problema? Você entender que você é um filho de Deus e você tem condições de vencer esse pecado, porque um dia alguém venceu esse pecado para você, não porque você tem forças. Pare de tentar ter forças para vencer o pecado. Olha, meus irmãos, tenham força, você vai vencer. Você não vai vencer. Você nunca vai vencer. Alguém já venceu para você. A gente precisa mudar essa maneira de enxergar o evangelho, em que a gente tenta construir algo. Olha, com muita força, muito jejum e oração, eu consegui vencer a pornografia. Que pena, você mudou um hábito da tua vida que está provavelmente há dias de te consumir de novo. Enquanto você vencer os teus dias, eles estão sujeitos a caírem novamente. Agora, quando você desfruta de algo que você é, porque Jesus conquistou por você, não tem ninguém que tire isso de ti. Não viva tentando equilibrar os pratos. Entenda quem um dia colocou eles no lugar certo, que não pode mais cair para você. Ou Ele veio para nos dar uma vida, e uma vida em abundância, ou Ele só veio para deixar os nossos dias mais difíceis. Porque eu não sei quantas vezes você já se olhou no espelho para pensar. Talvez tenha algum problema, algum erro. Não vou dizer que é algo tão grave que você naturalmente vai olhar e vai dizer assim, não, eu não faço isso. Mas pense em algum delito que você comete. Pensa, talvez, você não pede por favor. Ou talvez você não tenha o hábito de dizer obrigado. Pensa em algum hábito seu. Agora imagina que constantemente você tenta mudar esse teu hábito. Só que sempre você se olha no espelho e fala, poxa, difícil mudar isso, né? Esse é um hábito que faz muito tempo que eu construí. Agora imagina que um desses hábitos é toda terça-feira, seu nome é, desculpa? Bernardo? Toda terça-feira o Bernardo vem, a gente se encontra e eu dou um soco nele. Toda terça. É de praxe. A gente se encontra e eu dou um murro na cara dele. Tá todo mundo rindo. Por quê? Porque qual que é a probabilidade de eu dar um soco, ele sendo maior que eu, ele não revidar, para começar? E segundo, se eu bati nele numa terça, ele vai voltar na próxima? Vai? Legal. Agora presta atenção. Você tem diversos delitos na tua vida. Diversos dias em que você apanha na cara de você mesmo.
Agora, quando eu disse que terça-feira que vem, terça-feira que vem tá marcado, tá? Um rolo na cara. É meio idiota falar isso, não é? Porque ele não vai vir. Agora, quando o teu problema bate na tua porta de segunda a segunda, você não acha assim tão idiota, né? Os nossos problemas são mais hábitos que a gente não muda porque a gente não sabe que a gente está apanhando. E não necessariamente algo que você está preso. É uma mudança de mentalidade que você tem que ter de quem você é. Eu não preciso apanhar. Para que eu vou apanhar? Ficar com o olho roxo toda terça? Faz sentido? Não faz sentido. Quem que você é? Eu sou o improvável que vence o gigante. Porque um dia alguém venceu esse gigante para mim. A gente precisa entender quem a gente é. Quem que nós somos. E existe uma passagem. Meu Deus, eu preciso tirar o bloqueio aqui do iPad, porque senão ele vai ficar bloqueando sempre. Que está em Romanos 8,17. Que diz assim: ora, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Você vai ter que botar esse versículo, por gentileza, porque senão vai parecer que eu estou inventando. Se somos filhos, e você entendeu que nós somos filhos, certo? Ou Jesus morreu em vão. Agora a gente vai ter que falar junto aqui. Vai ter que participar, vou te forçar a participar. Seguinte, Jesus morreu em vão? Opa, a gente concordou que ele não morreu em vão. Então ele morreu pelos nossos pecados, sim ou não? Morreu? E agora nós somos coparticipantes da sua herança, sim ou não? Nós somos filhos de Deus, sim ou não? Você, Pastor João, o Josué, acertei aí, ó. O Josué fez a maior besteira da vida dele. Amanhã ele matou 2. Tristeza, hein, Josué? Não devia andar armado. Pastor João, ele matou esses 2, delito que você não esperava do teu filho. Tem como ele deixar de ser teu filho amanhã? Você rasgou a certidão de nascimento dele. Ele deixa de ser teu filho? Mas por que a gente se sente filho, e aí a hora que a gente faz uma besteira, a gente, já não sou mais filho de Deus. Aí agora eu sou filho de novo. Não sou filho de Deus, sou filho de Deus, não sou filho de Deus. Nós somos co-herdeiros de uma natureza divina. Não foi em vão que ele morreu, não foi em vão que ele enviou um Consolador. Não foi em vão que ele enviou um Espírito que nos ensina acerca de todas as coisas. Não foi em vão que ele enviou um Espírito que inclina para a verdade. Você sabia que não tem nada que eu possa falar aqui para te enganar? Nada. Nada. Nenhum pastor precisaria ter preocupação nenhuma com quem vai pregar no púlpito, porque não tem nada que eu possa falar para te enganar. Dentro de você existe um Espírito que ensina a respeito de todas as coisas, e eu não estou inventando isso, é Bíblia. Eu não preciso te olhar com uma capacidade intelectual mais baixa e dizer assim, poxa, eu tenho que baixar o nível da pregação aqui, porque senão o pessoal não vai entender. Porque não é baseado em conhecimento, não é baseado na tua capacidade intelectual de assimilar as informações, mas é um Espírito que dentro de você grita para a verdade e diz assim, é isso, foi sempre isso que eu criei. É nesse Deus, é nesse Pai amoroso que eu sempre criei, é isso. Então não menospreze um irmão, não menospreze ninguém. Dentro de nós habita o mesmo Espírito que inclina para a verdade. Então, sabendo que nós somos coparticipantes, herdeiros, filhos de Deus, que nós somos agraciados por esse Pai, eu já vou chegar já estou indo para o caminho final. Entendendo que nós somos filhos, entendendo que nós somos herdeiros disso, e não tem nada que tire isso da gente. Perceba, não existe nada que tire essa sua condição hoje de filho de Deus. Você precisa fazer uma única movimentação, que é crer
em Jesus, com o teu coração e com a tua boca tu professar, então você é salvo. Isso é Romanos 10, 9, 10. No entanto, a Bíblia vai falar de dois tipos de filhos. E para quem tem filhos, você vai saber que existem, apesar de você criar eles do mesmo jeito, eles acabam sendo tão diferentes. E a Bíblia, ela vai falar de dois tipos de filhos. E aí a gente vai ver o primeiro, que está em Lucas 15, 11, que diz assim: continuou certo homem, tinha 2 filhos. Lucas 15, 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Esse filho, pode parar aí. Esse filho, na Bíblia, ele é um filho prole. Ele é o huios. É um filho que nasceu, que foi gerado. Então o Josué não tem como deixar de ser filho do pastor João, porque ele foi gerado. Ele foi gerado dele. Literalmente tem DNA, tem parte dele. Então esses somos nós. Nós somos parte dessa conexão divina que existe com Deus. Não existe nada que rompa isso. Nós temos parte. Amém? Nós somos esses filhos que são prole. No entanto, a Bíblia vai falar de outro filho também. Esse, em João 1,11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nessa passagem, a palavra bíblica para filho não é a mesma daquela de Lucas 15, 11, não é huios. Essa palavra para filho, pode voltar? Antes, quando ele usa filho. Não, pode passar. Esse filho que ele está falando de teknon. Teknon não é huios. Não é simplesmente só alguém que foi gerado. Mas é alguém que escolheu seguir os passos do seu pai. Por vezes, teknon não é só usado por um filho que decidiu seguir os passos do pai, mas também é usado, às vezes, por um discípulo de um mestre, às vezes é usado por alguém que tem admiração muito grande por alguém. Esse filho, teknon, é um filho que escolhe seguir os passos do seu pai. Então, olha só, todos somos filhos, não existe nada que tire essa filiação, que desconecte a gente de Deus. Nada. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se Josué mata 2, a graça é maior ou menor? Opa, matar eu não sei. Maior ou menor, pessoal? Onde abundou o pecado, olha só, estou falando de homicídio. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas olha só, não só teve homicídio envolvido, mas teve adultério. E agora? Puxa, agora não sei. Aí a gente pode rasgar a Bíblia se você não sabe. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não exista delito que te desconecte de Deus. Nada te faz menos filho. No entanto, a tua maturidade vai revelar os teus passos. Daquilo que você se alimenta, revela os teus passos. Você é alguém que foi só gerado, ou você é alguém que decidiu seguir os passos do teu pai? A gente ouve muito sobre um evangelho de uma corrida para se salvar. E o evangelho não é uma corrida para se salvar.
Se a tua preocupação é salvação, eu tenho uma coisa para te dizer. Você está salvo não por aquilo que você faz, mas por aquilo que nós desfrutamos porque Ele fez na cruz. O Evangelho não é uma corrida para se salvar. O Evangelho é você conhecer o teu Pai e os passos que Ele quer que você siga. Você não nasceu para ser somente gerado dele, nascer de novo dele, mas você nasceu para seguir os passos do teu Pai. E essa foi a introdução, eu não vou me estender, mas a introdução para dizer qual é o próximo passo, qual é o próximo degrau. Qual é o próximo degrau para nós filhos que queremos seguir os passos do nosso Pai? E hoje eu quero deixar um passo muito simples para você. Filhos maduros perdoam. João 3,16. Como a versão não está igual, a gente vai ler aqui sempre, então desculpa. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Você já pensou, se nós compreendêssemos a paixão do nosso Pai? O nosso Pai tinha uma única paixão. Ele entregou tudo que ele tinha porque ele queria salvar o mundo. Ele não queria condenar, mas ele queria perdoar. Você, como um filho maduro, foi chamado para perdoar. E de maneira bem rápida, o que não é perdão? Só para a gente chegar num ponto e eu já vou encerrar. O que não é perdão? Perdão não é negligenciar. Perdão não é fingir que não aconteceu. Né? Porque por vezes a gente acha que perder é fingir que não aconteceu. Não. Isso não é perdão. Isso é negligenciar. Perdão também não é esquecer. Perdão não é esquecer a amnésia, Alzheimer. Perdão não é esquecer. Você já percebeu? Tem muita gente que aceita Jesus ou que comete algum delito que pela sociedade é muito grave e tudo que ela queria é esquecer. Você sabe que não vai acontecer, meu irmão? Você não vai esquecer. Eu espero que você não esqueça. Porque esquecer quer dizer que tem alguma coisa aqui que não deu certo. Mas o que eu creio é que você vai entender para que você viveu aquilo. A Bíblia fala de uma caminhada consciente, não de uma caminhada em que você esquece quando erra. Porque se você esquecer quando você errou, você não vai entender porque você não precisa fazer de novo. Percebe que é consciente? Quando o teu filho erra, você não quer que ele esqueça o que ele fez. Senão, já pensou, a minha filha tem 1 aninho, agora ela não pode ver uma tomada. Ela ama uma tomada. O dedinho cabe certinho. Ela não pode ver uma tomada. Você já pensou se eu quisesse que cada vez que ela botou o dedo na tomada, falasse assim, ó, nossa, tomara que ela esqueça. Se esquecer vai ser bom para todo mundo. Não, ela vai botar o dedo na tomada até ela morrer. Eu quero que ela lembre que aquilo não é bom para ela. Perdoar não é esquecer. O que mais não é perdoar? Perdoar não é natural. Aqui se faz, aqui se paga. Para toda ação existe uma reação. Perdoar não é natural. O julgo é que é normal. O juízo sobre a vida das pessoas que é normal. Você fez algo de errado, você vai pagar. Mas então o que é perdão? Outra pergunta, quem te machucou e que você precisa perdoar?
Talvez um pastor que lançou uma palavra sobre a sua vida. Talvez uma mãe que você tentava e tentava e tentava e tentava. Você tentava muito. Fazer com que ela te notasse que você melhorou e você nunca conseguiu atender às expectativas dela. Talvez um pai que te batia. Talvez um chefe que nunca reconheceu o quanto você se esforçava. Talvez um relacionamento amoroso frustrado, que você não conseguiu resolver os problemas como você gostaria. Quem te machucou? Quem te machucou? Quando eu estou falando isso, você consegue mentalizar algo que dói dentro de você? Alguma história que você precisa sarar? Como que nós somos perdoados? E agora eu vou encerrar. Josué, se você quiser vir aqui já, Josué, eu vou encerrar. Como que nós somos perdoados? Como que você foi perdoado? Nós fomos perdoados numa cruz. Isso é lógico? Não. Isso é fé. Você precisa crer que você foi perdoado. A Bíblia diz que o justo viverá por aquilo que ele sente. O justo viverá porque ele acordou com o pé direito e hoje as coisas vão dar certo. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E a nossa fé é que nós somos perdoados. A nossa fé é que nós somos sarados. Você precisa parar de tentar cobrar das pessoas por algo que elas não te devem mais. Você sabe por que normalmente... Eu não vou usar o estereótipo de mulher, porque o homem faz muito isso também. Mas sabe quando você erra? Num relacionamento? Marido e mulher ali. Namorado, namorada. Você errou. E aí, a outra parte fica bicuda. Fica braba, não aceita. E aí o que ela fala? Pra amiga ou pro amigo? Não. Pra gente voltar ao que era antes, vai ter que pagar. Tá achando que é assim fácil? Vai falar desculpa e eu vou perdoar? Não. Vai ter que pagar. Você sabe o que é isso? Você tá querendo que a pessoa pague pelo erro dela com humilhação. A gente não costuma perdoar. A gente só equipara a humilhação. Ele me fez sofrer, então eu vou fazer ele se humilhar também. Aquele meu chefe que me desdenhou na frente de todo mundo, o quê? Eu voltar a trabalhar normal? Agora é corpo mole até ele pedir desculpa. E se quiser me demitir, eu nunca gostei de trabalhar aqui mesmo. Pastor, me esforcei para aquele evento, não disse um obrigado. Quer saber? Nunca gostei da igreja, ninguém me ama mesmo ali. Eu venho só para fazer parte do banco. Você percebe quanta bagagem a gente carrega de pessoas que não estão devendo para você mais? Porque assim como nós fomos perdoados de graça, a Bíblia vai dizer que de graça vocês receberam e de graça vocês vão dar também. Assim como Paulo diz, de graça nós recebemos o perdão e de graça nós estendemos esse perdão. E não é porque você conquistou ou porque a pessoa merece conquistar o teu perdão, mas porque em Jesus ela é perdoada. E como filhos maduros, nós olhamos para o nosso irmão como Deus olha e não com olhos de condenação. Nesse segundo degrau de 54, eu quero dizer para você hoje que o teu próximo passo do próximo degrau para essa caminhada de uma vida abundante em Jesus é que você precisa aprender a perdoar. Perdoe como você foi perdoado, que você vai viver uma vida muito mais excelente. Eu quero orar com você do jeito que você está. Fechar os teus olhos, se concentrar, levar o teu pensamento a Deus. E comigo, você, nessas minhas palavras, você tentar mentalizar e levar o teu coração a Deus e orar também, dizendo: meu Deus, muito obrigado,
porque você me deu o maior presente que eu poderia receber. Enquanto o mundo está correndo atrás de dinheiro, enquanto o mundo está correndo atrás de poder, enquanto o mundo está correndo atrás de coisas, eu recebi o maior e melhor presente que eu poderia receber. Eu sou teu filho. E eu não conquistei isso. Nós, como igreja, como comunidade, como família, recebemos essa dádiva de você. Muito obrigado por esse presente, meu Pai. Jesus nos ensina a sermos filhos maduros. Jesus nos ensina os teus passos, nós queremos caminhar por eles. Nós não queremos nos parecer como crianças, mas nós queremos ser filhos maduros que recebem o propósito do nosso Pai. Jesus, o Espírito Santo visita cada coração agora. E de maneira sobrenatural eu quero declarar: perdoe. Perdoe. 2021 não merece essa bagagem. 2021 não merece esse rancor. 2021 não merece esse peso. Você é filho de Deus. Você foi perdoado, e assim como você foi perdoado pela fé, você vai perdoar também. Em nome de Jesus, não por mérito, não por algo que você conquistou, as pessoas pagaram. Perdoe em nome de Jesus. Perdoe em nome de Jesus, seja liberto. Perdoe em nome de Jesus, assim como nós somos perdoados. Perdoe, perdoe. Nós somos co-herdeiros de uma natureza divina. E essa natureza divina nos promete uma vida abençoada. Não uma vida qualquer, mas uma vida abundante. Não uma vida que pode ser roubada pelo diabo, mas uma vida, uma herança incrível em Jesus. Nós queremos desfrutar dessa vida leve. Dessa vida em que nós entendemos o propósito que um dia você nos deu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero terminar rapidinho com um pensamento. Bem rapidinho. Se eu dissesse pra você hoje, quem que é o homem mais rico? Warren Buffett, não sei quem que é o homem mais rico do mundo hoje. Se eu dissesse pra você que você é filho do homem mais rico do mundo hoje, você nem sabia, mas aconteceu um problema no teu hospital e, olha só, você não é filho do teu pai e da tua mãe, mas o teu pai é o Warren Buffett, um dos caras mais bilionários do mundo. E o que isso mudaria na tua vida? Nada? Com certeza mudaria. Amanhã teria helicóptero na tua casa, ia ter um monte de gente tentando tirar foto, os teus vizinhos pedir dinheiro emprestado, todo mundo ia querer um carro, todo mundo ia querer um terreno no interior, você ia ter que fugir do Brasil porque você tem dinheiro demais, os jornais iam te procurar, encontra-se filho de Warren Buffett em Florianópolis. Agora imagina que o que eu quis dizer para você hoje é que você é filho do Criador de céus e terra. Cara, você ficou mais empolgado quando eu disse que você ia ser filho de alguém rico? Não, né? Você é filho do Criador, do Deus soberano, daquele que criou os céus e terra.